Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Como está você? Espero que bem. Na graça e na paz de Jesus, nós continuamos estudando sobre a vida de Jesus. E eu compartilho hoje com vocês uma lição que eu aprendi, que fala da misericórdia e da dureza do coração, mostrando o lamento de Jesus Cristo sobre Jerusalém. Você já refletiu, já pensou, já entendeu que as pessoas que rejeitam a obra de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, elas são responsáveis por isso? E as consequências? Elas terão que assumir? Jesus lamentou sobre Jerusalém. Chorou. Por quê? Qual é o sentido de tudo isto? O que houve aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 29 até o 39, nós lemos esse lamento profundo de Jesus Cristo sobre a cidade de Jerusalém, sobre as pessoas que o rejeitaram, mas ao mesmo tempo você consegue ver a misericórdia contrastando com a dureza de coração dos seres humanos? Todo o capítulo 23, Jesus está falando sobre os escribas, fariseus, censurando-os e mostrando o fingimento deles. E a partir do versículo 29, Jesus vai terminando o seu discurso. Ele fala uma porção de ais. E no versículo 29 ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. E Jesus vai falar: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? E no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, é o lamento de Jesus. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer:
bendito que vem em nome do Senhor. Tristes palavras do Senhor Jesus sobre aquele povo em Jerusalém na sua época. Uma das coisas que impressionam na vida de Jesus é a recusa dos religiosos e também, em consequência disso, de toda Jerusalém, que recusaram, tiveram a recusa em relação a Jesus, não aceitaram Jesus. A mesma multidão que uma semana preparou a entrada triunfal de Jesus, colocou ramos diante dele e clamava: bendito o que vem em nome do Senhor, como nos diz Marcos 11:9, Marcos diz que o povo falava glorificando a Deus, Hosana, clamavam adiante dele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, as mesmas pessoas ali de Jerusalém, mesmo povo, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Gritando, pedindo para crucificar Jesus. Isto assim, impressiona a gente. O que teria acontecido para as pessoas mudarem de uma semana para outra? Primeiro, neste lamento de Jesus sobre Jerusalém, nós podemos ver que aquela geração era igualmente culpada, porque a nova geração, a tendência é repudiar os erros dos seus antecessores, da geração passada, que a precedeu. Então vê o erro, fala assim: não vamos fazer este erro. E a nova geração pensa que se tivesse no lugar dos antepassados, não cometeriam os mesmos erros. Mas isso é um pensamento que pode ser bastante enganoso, porque cada geração tem seus próprios erros. A geração aqui dos tempos de Jesus era motivada assim pela superficialidade dos líderes religiosos, dos fariseus. Pensava que era a melhor geração, que eram melhores do que a geração anterior. Por isso Jesus, ele vai dizer àquele povo, aquelas pessoas, essa palavra dura: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos, enfeitam os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não
teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Ou seja, nós não teríamos matado os profetas. As gerações anteriores cometeram os crimes, sim, contra os profetas de Deus. E a geração dos fariseus tomava o cuidado de adornarem os túmulos daqueles mártires, daqueles profetas que foram mortos. E assim nós percebemos uma coisa. Isso é uma atitude hipócrita, muito comum, uma atitude fingida. Podemos ver na história muitos criminosos, mártir do passado, se transformem em herói do presente. E pode até virar um feriado nacional. Mas as palavras de Jesus foram assim. Jesus disse: contra vós mesmos vocês estão testemunhando que sois filhos dos que mataram os profetas. Com esta atitude de vocês estão demonstrando claramente que vocês são descendentes, são filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. É o que Jesus fala. Tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. A atitude de tentar, era o que eles faziam, era querendo aliviar a sua consciência, edificando os túmulos, enfeitando-os, mas isso apenas apontava para a culpa deles, a culpa daquela grande geração fingida, farisaica. E Jesus mostrou isso. Era a mesma culpa das gerações anteriores. Eles estavam tendo também. Porque se eles estivessem no lugar da geração anterior, dos seus antepassados, eles fariam a mesma coisa. Eles matariam os profetas. E aí a história se repete. As pessoas, os seres humanos, sempre amam a situação de ordem em que vivem e detestam qualquer mudança da situação que está no auge, que está ali dominada a situação vigente. Então não gostam dos revolucionários. Os homens, eles podem suportar tudo. Pode suportar tudo menos alguém que lhes diga que estão errados e que precisam mudar. Os profetas no Antigo Testamento, aqueles homens de Deus, foram mortos justamente por causa disso. Porque eles falavam, proclamavam contra o povo a sua situação, o seu pecado, e exigiam
da parte de Deus, falando em nome de Deus, que mudassem de atitude, se arrependessem e voltassem para Deus. E, logicamente, anunciavam o juízo de Deus, o juízo divino, que sobreviria se o povo não se arrependesse, se o povo persistisse no seu erro, no mesmo erro. Nos tempos de Jesus, Jerusalém era exatamente assim. Eles queriam ouvir alguém dizendo que ela seria vitoriosa, mas não queriam ouvir que precisavam se arrepender. Somos a cidade santa, mas era uma cidade santa profanada. E Jerusalém estava agindo e pronta para agir da mesma forma como sempre agiu, rejeitando a mensagem de Deus e matando os enviados dele. E Jesus disse: por isso, eis que eu envio a vocês profetas, sábios e escribas. Jesus vai dizer: a um vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Jesus estava mostrando que a atitude daquele povo ali, na sua época, era a mesma dos seus pais de antigamente. Mas aquela geração seria ainda mais culpada. Essa geração que do tempo de Jesus seria ainda mais culpada que as anteriores, porque uma culpa maior recairia sobre ela. Nos versículos 35 e 36 de Mateus 23, Jesus diz: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. E Jesus ainda diz que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E o sentido aqui é que toda essa culpa recairia sobre aquela geração se deve à própria atitude deles. A própria atitude de rejeitarem a Jesus. A própria atitude que eles teriam em relação ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Aquela geração seria responsável pela morte do próprio Filho de Deus. Então, desta maneira, todos os mártires da causa do reino de Deus, desde Abel, lá em Gênesis, até Zacarias, que foram anteriores a Cristo e que anunciaram a vinda de Jesus, do Messias, Jesus Cristo seria o consumador de todos os anúncios proféticos feitos por todos aqueles mártires.
Assim, toda a culpa recai sobre aquela geração, porque ela seria a responsável pelo maior dos homicídios. E Jesus, em outra ocasião, contou uma parábola, uma história. No capítulo 21 de Mateus, Jesus ele vai falar sobre os lavradores maus. Essa parábola, Jesus conta que o dono de uma vinha, após edificá-la, colocou-a sobre os cuidados de lavradores e se ausentou do país. No tempo da colheita, o dono da vinha mandou servos lá para a sua colheita, para receber os lucros, os frutos dos lavradores. E o que os lavradores fizeram? Espancaram, apedrejaram, mataram os servos. Aí o dono mandou novos servos, era em maior número, mas a situação se repetiu. Os lavradores mataram aqueles servos. E por fim, finalmente, o dono enviou o próprio filho, pensando que eles respeitariam o filho. Porém, os lavradores, entendendo, sabendo que aquele era o herdeiro, que aquele era o filho, o mataram para poder se apoderar da herança. Lê essa história em Mateus 21, a partir do versículo 33. Jesus contou isso justamente mostrando que a história se repete, ilustrando assim aquela circunstância que todos os profetas foram mortos, apedrejados, perseguidos, maltratados, e agora estava ali o filho, e eles iam matar o filho. E é uma triste recusa, muito triste. É uma geração culpada, uma geração que repete a história, os mesmos erros, uma geração que recusa e causa tremenda tristeza. E esse episódio é muito triste. Jesus, lamentando, olha para Jerusalém e vai exclamar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aí dá para sentir a emoção nessas palavras de Jesus, uma emoção que transparece aí nessas palavras registradas aqui por Mateus. É a emoção daquele que, ao longo da história, enviou os profetas que acabaram sendo mortos em Jerusalém. A emoção daquele que agora tinha vindo
pessoalmente e estava experimentando o mesmo tipo de rejeição que os servos do passado. É a emoção daquele que sabe que tudo poderia ser diferente e que entende o quanto o pecado destruiu, deteriorou a criação. E uma outra vez nós vemos Jesus tão emocionado, ou mais emocionado, em outra ocasião, que foi quando Lázaro morreu. Jesus, naquela ocasião ali, em João 11:35, Jesus parado, olhando o túmulo de Lázaro, seu amigo, Jesus chorou. João 11:35. Mas não era um choro, porque ele não tinha poder diante daquele momento de tribulação difícil da vida. Porque Jesus, aquele que tinha o poder para ressuscitar, não ia chorar por causa disso. Ele chorava por ver a triste situação do ser humano. Uma situação que foi imposta pelo pecado. Ele chorava também por entender que tudo poderia ser diferente. E Jesus deixou bem claro ali para os fariseus, para os escribas, para todos ali. Quis eu reunir, quis eu ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus quis salvar, proteger, salvar. O que entendemos e aprendemos aqui é que ninguém pode acusar Deus de não desejar a salvação das pessoas. Ele ordena a sua salvação ou a condenação dos seres humanos em seu soberano, secreto e misterioso decreto. Porém, nós podemos ver o outro lado, que é a mais pura verdade, que ele desejou realmente salvar. A culpa pela qual Jerusalém estava ali tomada, a culpa pela qual Jerusalém não foi salva, era dela própria. Vós não o quisestes. Veja, a misericórdia de Deus agindo, enviando o seu Filho Jesus. Mas o coração estava endurecido. Vós não o quisestes. Vocês não quiseram. Vocês não quiseram. E Jerusalém queria outra coisa. Ela não queria um rei que não estivesse disposto a pegar em armas para libertar o povo judeu do domínio romano. Ela não queria um salvador de pecados. Ela queria um libertador político. E
o povo de Deus é assim, impressionante, é incrível como o povo de Deus pode ir na contramão, andar numa direção contrária ao que Deus quer. Vai em outra direção, Deus indica uma direção e o povo vai para outra direção. Deus estava se manifestando o seu poder, a sua maior glória, ao enviar o seu próprio Filho Jesus. E Jesus estava ali entre eles, a glória de Deus estava ali entre eles, que era a única e verdadeira solução para todos os males da sociedade, da humanidade, do povo de Jerusalém, de todos os seres humanos. Mas eles simplesmente não quiseram. Não estava interessada. Jerusalém não queria, não se interessou. Se Jesus não tivesse disposto a lutar pela nação, então a nação não estava mais interessada nele. Esse Jesus não vai pegar em armas e não vai lutar por nós. Então, não temos interesse nele. Então, isso explica a imensa diferença do que aconteceu lá na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até o momento da prisão de Jesus. Porque os mesmos que entraram na cidade gritando, salve o rei, quando viram que ele não pretendia ser o rei, ser o tipo de rei que eles queriam, gritaram, crucifica-o. Morte para ele. E a pior morte, na cruz. Por isso, só resta as consequências do seu ato. Jesus diz, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eles sofreriam as consequências. Pois eu afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Misericórdia de Deus. Por causa daquela atitude de rejeição, aquilo que mais desejavam jamais aconteceria. Ao invés de Jerusalém ser a cabeça das nações, ficaria totalmente deserta. O juízo de Deus se abateria sobre aquela cidade ímpia que rejeitou o Messias e que sempre matou os profetas de Deus e por fim matou o próprio Filho de Deus, o entregando para ser morto. E essa predição de Jesus se cumpriu 40 anos depois, quando o Império Romano destruiu Jerusalém, o templo, dispersando o povo por entre as nações do mundo. Era como próprio dos profetas do Antigo Testamento, que Jesus, ele fez como os profetas no Antigo Testamento, que anunciavam o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo traziam uma palavra de esperança ao povo
E Jesus, ele vai dizer, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, a misericórdia de Deus, a salvação alcançaria aqueles que crescem, aqueles que foram escolhidos por Deus, e a misericórdia, ela vai ultrapassar, vai superabundar, porque muitos iriam dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Muitos creriam, muitos estariam testemunhando de Jesus, proclamando a sua mensagem. Jesus Cristo é misericordioso. E ele chorou sobre Jerusalém porque aquelas pessoas não o quiseram. E por não o quererem, iriam sofrer terríveis consequências. Toda Jerusalém seria destruída. As pessoas seriam banidas, o templo destruído. Mas haveria a esperança, porque o próprio Jesus, ressuscitando dentre os mortos, é a esperança viva de que ele voltará e que muitos dirão, bendito que vem em nome do Senhor. A misericórdia. As pessoas rejeitam Jesus, rejeitam a Cristo, o Messias, o Salvador, rejeitam a Jesus como Filho de Deus, não creem, não querem saber dele nem da sua palavra. Então essas pessoas são responsáveis pelos seus atos, pelas suas atitudes. Jesus lamentou aquela recusa do povo ali em Jerusalém em aceitá-lo como Messias, porque Jesus realmente ele desejava salvar a todos ali a cidade, mas diante da dureza do coração, ele precisaria executar o juízo. E este estudo nos ajuda a ver o quanto Deus ama e deseja salvar as pessoas. Ele fez tudo para a nossa salvação. E Jesus, lamentando sobre Jerusalém, vai nos mostrar que ele tem um coração comovido, sensível com a situação do ser humano, com a situação do mundo. Uma situação de pecado, de trevas, de condenação. E percebemos assim a responsabilidade a responsabilidade daquele que rejeita a salvação. E isso é individual. Rejeitar a salvação é individual. Embora Deus tenha ordenado a salvação, desde toda a eternidade, a salvação dos homens, aqueles que não são salvos jamais poderão culpar a Deus, porque eles são responsáveis por seus atos, por seus próprios atos, especialmente o ato
de rejeitar a Deus, rejeitar a salvação que é oferecida por meio de Cristo Jesus. É uma situação, é um momento triste aqui na vida de Jesus, porque diante desta recusa obstinada da nação, Jesus, profundamente comovido, anunciou o juízo de Deus sobre aquela nação. E o que é demonstrado aqui é a misericórdia de Jesus, em oposição à dureza do coração humano. Reflita sobre a sua vida. Será que eu, você, estamos seguindo no mesmo curso da vontade de Deus? A vontade de Deus é que creiamos em Jesus Cristo, seu Filho. Ou se estamos indo para outra direção contrária. Jesus teria algum lamento a fazer em relação às nossas atitudes?